15 de junho de 2025. O tema Trane. Esse tema, quando eu abordava em meus vídeos com as minhas explicações, eu fui muito atacada, direto. Meus vídeos deletados, copiados, textos roubados, como sempre, por todos, não só por brasileiros. O roubo começou de fora para o Brasil, isso lá atrás. Bom, a mensagem já tinha me dado alerta sobre o perigo desse tema e eu sendo atacada e roubada, o que ela fez? Mandou imagens do que estava por trás dessa historinha de Trane. E eu, claro, botei a boca no trombone. Era eles que ganhavam e ainda ganham muito dinheiro. Ganham as mentes de pessoas que nunca vão chegar até mim, porque de mim tudo foi afanado e a fonte original escondida. E aí eu comecei a avisar que eles estavam nos enganando, que poderia haver outra coisa por trás dessa história de Trane. Pois nossas pessoas estavam nascendo com esses traços. Como poderia ser que eram as Tranes com manipulação genética se nossa gente estava nascendo igual? O que a mensagem disse? O povo do sistema é um outdoor, um cartaz que faz propaganda de tudo dele. Então, se as nossas pessoas estavam nascendo com esses traços e eles arranjaram outras justificativas, de repente o menino ficou assim, é por causa da soja, e deram muitas justificativas para a gente aceitar que um menino adolescente de repente ganhou quadril. Então essa história de Trane estava muito esquisita, porque não ficou somente lá em Hollywood, estava por todo lado. Esses traços estavam por todo lado. E víamos em nossas pessoas e nas pessoas deles, que foram os primeiros que fizeram a gente perceber. Mas e essas pessoas? Quem são elas? Poderiam ser uma manipulação genética, mas não do jeito que eles estavam contando, que tomavam hormônio, não, realmente uma manipulação igual a que eles fazem com os animais e as plantas. O certo é que essas pessoas que nós vimos, não sabemos se elas existem de verdade. Outra coisa, em filmes eles podem manipular os corpos, podem manipular vozes, podem manipular tudo. E aqueles que a gente vê na rua, também tem jeito para eles nos fazerem ver o que eles quiserem, o que eles querem. Continuando, e eles estavam mostrando com seus corpos invertidos o que estava vindo aí. Exatamente como eles colocam em filmes, desenhos, livros, avisos, amostras do que vão nos dar em suas historinhas. E agora o John, meu amigo americano, me contou que eles, desde algum tempo, começaram a falar que esse desenho esquisito da nossa gente que está nos cenários que pisamos é que eles estão fazendo manipulação genética nos bebês. É? Como? Como? Eles não explicaram, só falaram, olha, os ombros estão ficando maiores, os quadris estreitos, então está havendo uma manipulação genética nos bebês. Antes eles diziam, essa criança aqui, coitadinha, foi manipulada, tomou hormônio desde criança e houve todo esse ritual para se tornar uma artista com todo esse privilégio. Mas tadinho, né? E já os nossos, que estão na massa com esses traços, agora querem insinuar que também é manipulação genética, mas eles não vão ser privilegiados, não é? Não. Pois é, não é isso. O sistema liberou esse desenho há muito mais tempo do que pensamos. E também ele implantou memórias novas de que já existiam pessoas nossas com esse desenho. Igual como eles fazem, nos mostrando livros, filmes, em que pessoas aceitavam a homossexualidade normalmente. Eu tenho um vídeo de 2016 ou 2017, no qual eles mostravam uma série que as pessoas levavam a boa essa coisa de homossexualidade, sendo que naquela época, nossa gente homossexual sofria horrores. O sistema foi muito cruel com mulheres, crianças e homossexuais. E os homens héteros só se deram bem lá atrás aqueles que tinham dinheiro e poder. E lá atrás eu mesma comentei com vocês, seguidores,
depois que eu contei que estava me lembrando de pessoas conhecidas, que ela já tinha alguns traços, um pouco aqui e outro ali, e pedi a esses seguidores para analisar se eles também. E eles, olhando os álbuns da família, viram alguns parentes com alguns traços e eu também. Mas isso não quer dizer que foi verdade lá atrás. Foram memórias implantadas. E se implantaram memórias, você também. Ou vai acreditar que foi assim, vai ficar lembrando que foi assim, ou você vai dizer, eu não me lembro. Os homens já acostumaram, eles estão achando bonito o novo desenho de mulheres, pois enquanto elas tiverem bumbum e busto, enquanto elas falarem com uma voz feminina, mesmo que seja grossa, né? Não é mais aquela voz delicada, e que elas tenham cabelos e características femininas, eles aceitam. A nova geração não vai lembrar do modelo antigo. Entre nós já está o desenho novo em maioria. Psh, eles estão entre nós. Olhem para as meninas, rosto longo, quadrado, voz grossa, ombros largos, um pouco de glabela, sim, glabela, proeminente como homens, cintura mínima, quadril estreito, braços longos como os homens tinham. Pois é, eles agora falam o que eu já falava antes. A historinha das Tranes foi uma novela, um assunto chocante. Distraiu, feriu, escandalizou, alertou a muitos de nós. Mas eles estavam camuflando aqueles que são deles e que não têm traços de Tranes. Não tem traços de invertidos, porque entre eles podem ser qualquer coisa. Podem ser qualquer desenho, podem ser de qualquer status social, qualquer coisa, gente. E todas as explicações estavam nos meus vídeos antigos de Tranes, que eles deram um jeito de afanar, deletar e sumir com todo o meu material. Depois de roubar bastante, espremer tudo que tinha dos meus textos, dos meus vídeos. O certo era que cada vez mais os corpos humanos fossem ganhando mais beleza, a feiura, a deformação, tudo isso deveriam ter sido eliminadas. Não, o sistema deu muito mais e eu quero que vocês se preparem, porque eu conversei com os meus seguidores se eles achavam que eu deveria liberar meus vídeos e postagens sobre feiura, como nós somos feios. E se não tiver maturidade mental, não vai conseguir assistir o vídeo sem se sentir magoados. Mas o que temos visto na verdade, são esses corpos invertidos e aquela beleza do sistema que não é mais o padrão antigo, é o padrão da beleza feia, o bonito feio do sistema. E essa gente que sustentou até hoje essa coisa de Trane, que ganhou muito dinheiro, continua ganhando, eles vão continuar ganhando likes, seguidores, comentários, ajuda em Pix, no caso do Brasil, lá no exterior, enchendo os bolsos com PayPal e outros meios de receberem apoio. E os nossos aqui apoiam. Acham que eles estão fazendo um bem a eles. Nossa, estão revelando tudo para mim. Eles descobriram tanta coisa oculta do sistema. Que gente maravilhosa. Se o sistema está deixando eles falarem, é porque era para falar. Perceba como eles me pararam, porque eu esmiuçava, debulhava, eu ia fundo. Eles ficam só naquele padrão do sistema. Agora vamos falar daquela realidade lá que está todo mundo adormecido. Agora, aqui, atualmente, tudo é diferente da realidade que deixamos de lado, assim que começamos a desconstruir. O sol é maior e mais claro, a lua é maior e mais baixa. Tanta coisa ficou diferente. O clima, o céu vive com as trilhas químicas manipulando o clima. Manipulando o clima ou há outra coisa por trás? Bom, será que nós humanos comuns precisávamos de adaptação? Sabe, um ajuste no corpo? Porque está tudo diferente. Talvez nossos corpos precisavam ser adaptados para essa nova realidade ou local que nos transportaram sem a gente perceber. Aí encheram os céus com essa névoa escura e deu bastante teorias de conspiração, deu bastante medo na gente.
Mas pode ser que isso aí seria apenas para dar cobertura dos céus enquanto nós estamos nos adaptando ao céu, ao ar, alguma coisa que eles têm nesse céu desse outro mundo e que nós não tínhamos no nosso? Aí eu fico pensando quando a mensagem me mostrou que lá atrás não existia o sol. Por que criaram o sol? Porque eles tinham que dar as estações do ano, as temperaturas para manipular nossos corpos, nos fazer sofrer, ter gripe, passar frio, essas coisas todas. Então, quem garante que ao nos transportarem para uma outra realidade, um desvio, nós teríamos que nos adaptar a esse céu, assim como a gente tem que se adaptar ao fuso horário quando a gente vai para um outro continente. Às vezes, até quando você viaja dentro do Brasil, você sente uma diferença no seu corpo, um desgaste estranho, não é? Mas se nos desviaram para essa realidade das esquisitices, como sendo continuidade daquela nossa, porque tá tudo aí, a gente tá vendo tudo igual, certo? Então é continuidade, é que nem nos filmes, né? Quando tem aquela parte da continuação das coisas, dos episódios, quando eles derem sequência à filmagem, tem que estar a mesma coisa, não pode estar diferente. Então eles poderiam também ter feito os ajustes em nossos corpos antes de nos trazer. Bom, isso também podia ser. O certo é que as pessoas são bonitas feias hoje em dia. Elas aceitam esse mundo, elas aceitam as ofertas do sistema, elas não percebem que esse mundo é ruim, porque não estiveram conosco no anterior. Elas são nossa gente e outras são filhotes do cuco, nascidos de chocadeiras humanas. E há aqueles deles que entram com todos os desenhos possíveis, podem ser qualquer coisa. E temos ainda o povo virtual dele, que se divide também em várias categorias, podem ser várias coisas. Bom, e se éramos humanos comuns com desenhos de humanos comuns e, de repente, começamos a trazer crianças com corpos invertidos? Bate isso? As meninas com traços masculinos, mas são meninas? Os meninos com traços femininos, mas são meninos? Ou nos fizeram cruzar com seu povo ou ajustar o nosso material genético para que, quando nossa gente misturasse seu fluido corporal sexual, trouxesse esse novo desenho. Ou eles fazem diretamente da maternidade, trocando os bebês originais e dando aos pais os filhotes do cuco. Ou eles podem até fazer isso, mas não em corpos humanos. Se eles fizerem alguma coisa na maternidade, eles vão fazer com outros corpos que a gente não consegue acessar. Ou eles poderiam estar fazendo lá fora interferindo aqui dentro. Bom, de repente temos mais pessoas com esses traços novos do que pessoas com os traços antigos. O problema é que as pessoas acostumaram-se. Eles deram um jeito de que tudo fosse mudando de forma paulatina, vagarosa, ao mesmo tempo que abrupta. Mas conseguiram. Os meninos nossos de desenho antigo começaram a ver beleza em meninas de rosto largo, maxilar grande, glabela, sobrancelhas altas, ombros cabides, que são ombros masculinos. Não tem quadril. Na verdade, não é pouco quadril que elas têm. É quase sem mesmo, quase nenhum. Vocês já repararam o corpo do homem? O corpo do homem é um triângulo com a ponta para baixo e a mulher é um triângulo com a ponta para cima. Então eles se encaixavam. O rosto do homem tinha glabela porque a da mulher era reta. Nossa glabela ela é bem tímida. A do homem é proeminente, ela vai um pouquinho para fora. E é por isso que os olhos dos homens atraíam as mulheres, olhares profundos, encantadores. Quando o homem se aproximava para beijar a mulher, tudo se encaixava. A glabela dele cobria o rosto dela e não batia. Agora, meninos com os desenhos antigos com glabela, meninas com glabelas do desenho novo, quando se encosta, uma beleza, né?
Fica batendo ali, é que gira um pouco a cabeça. Mas todo o corpo masculino e feminino era para ser encaixado. Essa parte maior do homem encaixava na parte menor da mulher. O triângulo com a ponta para cima, com o triângulo para a ponta para baixo. O quadril do homem sendo estreito e o da mulher largo, ele se encaixava no quadril dela sem incomodar o corpo dela. E nessa época das trâneas, eles começaram a colocar novos desenhos online para as pessoas aceitarem, ao olhar, os novos biotipos de corpo humano. Homens com triângulo para baixo, para cima, quadrado, pera, todo tipo. E as mulheres também, para fazer a massa aceitar como normal. Agora as meninas com corpo de homem, com triângulo para baixo, e os homens com o triângulo para cima. Que beleza, né? Mas entre eles ainda tem outros desenhos que vocês não perceberam, mas eu já fiz vários vídeos. Os dois são iguais. Tanto homens quanto as mulheres estão com pescoço longo, pernas longas, braços longos, são esguios demais. Aí o pessoal fala assim, não, é porque são magros. Eu tinha parentes magérrimos e ninguém tinha aqueles pescoços. Eles ficam tentando fazer a gente pensar que nós estamos errados, que nosso cérebro está pensando, está percebendo errado. Os meninos com braços curtos, as meninas com braços longos, oh, que lindas! As meninas com braços longos mudaram, inverteram. As mulheres estão com os braços, pescoços e pernas longas dos homens. Agora pensem, imaginem se o que eu estava falando lá atrás, sobre tudo que a mensagem passou, se tivesse sido mostrado ao mundo todo antes de todos os afanadores, vaidosos, enganadores e egoístas terem afanado. Antes deles começarem a falar como se fosse intuição deles, descoberta deles, pensamento, etc. Nós estaríamos mais adiantados. Lá na frente, eles me atrasaram e atrasaram a todo mundo. E aqueles nossos, o que eles ganharam seguindo essa gente? Esses nossos estão livres com todos aqueles assuntos que eu falava. Cuidado, esses assuntos só aterram a mente no sistema. Era conspiração, mundo oculto. Nossa, eu não vou listar aqui de novo, não. Vocês podem pegar meus vídeos de aviso, de alerta. A mente deles conseguiu se libertar, como alguns de vocês que estão comigo aqui no canal? E mesmo vocês, mentais, estando comigo, vocês não estão todos no mesmo nível de desconstrução e deveriam estar. Por quê? Porque a mensagem está aberta e se seguissem ela, desde lá de trás para cá, desconstruindo sem hesitação, aí vem o sistema, derruba, aí a pessoa levanta e segue. Se todos fossem mais unidos, abrindo a mente para poder mostrar o quanto estão se libertando, certamente estariam todos no mesmo nível. Estar no mesmo nível seria então o quê? Uma formação de equipe, um time forte. Mas nem todos vocês conseguiram. Agora pensem nesses que seguiram e seguem os afanadores. Para eles é uma alegria viver recebendo grilhões, pensando que estão recebendo libertação. Se você vai treinar um exército, os soldados têm que estar nivelados no potencial deles. Todos têm que saber marchar direito, pegar na arma, têm que saber se rastejar no mato, superar as dificuldades, tudo. Não importa as diferenças dessas pessoas. Ah, porque não é meu tempo, eu penso isso diferente. Ah, eu não quero fazer isso agora. Não tem isso. Numa guerra, todos têm que fazer a mesma coisa. Se vocês assistirem filmes que as pessoas vão lutar contra invasões de qualquer espécie, até crianças pegam em arma. Acabou o tempo de infância, acaba tudo, some tudo. Então, para a gente derrubar o sistema, tinha que estar todo mundo com a mensagem, sem essa palhaçada. Ah, eu tenho outro pensamento, não é minha hora, cada um tem direito à sua opinião, cada um tem seu tempo, etc. Mas vamos falar do desenho novo que está nas nossas pessoas, jovens, adolescentes, crianças com esses corpos. Na verdade, eles estão colocando até pessoas de 45 anos com esses corpos. Como pode? Elas não estavam junto com a gente antes, mas agora está. Eu estou vendo pessoas de 50, 40, 60 com esses corpos. Não tínhamos antes.
Olhem à volta na família, nas ruas, por todo lado. Vão ver que eles são maioria. Substituir o novo desenho tão rápido. E aqui na Europa, nos Estados Unidos, nos países mais ricos, vocês conseguiriam ver essa gente em maioria muito mais facilmente. Porque ainda no Brasil, eles, que é essa parte da feiura, né? Eles deformaram muito as nossas pessoas humanas reais. Nos tornaram muito, muito feios. Ah, mas não é. O feio tem beleza, gente. Por favor, abra essa mente. Eu não tô falando que a pessoa ela é feia por dentro. Eu tô falando na deformação que o sistema deu. Porque a beleza, ela não é econômica como o sistema faz, de que tem que ter o feio para ficar o belo. Ela é beleza infinita. Todos são belos, sem ficarem repetidos, sem. Não tem possibilidade de você olhar um deles e falar, esse é feio, esse aqui é bagunça. Não tem comparações, são todos lindos, igualmente lindos e diferentes. Olha que maravilha! Eu já tenho falado para vocês isso em meus vídeos, certo? Mas eu quero abrir as postagens que eu fiquei com receio para não magoar as pessoas, mas eu acho que já está na hora de falarmos sobre isso. Temos que encarar o mal que o sistema nos faz e nos fez. E todos têm que perceber que eu não quero machucar, eu quero mostrar o que somos, o que fizeram com a gente. Então aqui tá cheio do povo deles, e aí também, mas tem muitos dos nossos, e aí como tem aqueles já, os nossos deformados pela feiura, pelo deixado para trás beleza e um monte de outras coisas, as pessoas não estão percebendo, eles estão mais nos jornais, na televisão, nos programas, eles estão em cargos grandes de todas as lojas, bancos, firmas, etc. Vocês querem ver uma coisa? Isso aconteceu também quando eles trouxeram os negros para cá, dizendo que eram refugiados. E eu deixei isso registrado em vídeos. Eu falei, de repente pipocaram para todo lado. De repente, eles podiam mostrar milhões na televisão, mas na televisão eles podem manipular as imagens. Mas nos cenários que pisamos, eu vi eles para todos os lados. Também podem ter um jeito de projetar essas pessoas e a gente pensar que está vendo gente de verdade. O certo é que estava cheio para todo lado esse pessoal. Os que trabalhavam, aqueles que pareciam ser reais e comuns, eu fiquei boba com o meu carteiro do Quênia, que ele disse que em 3 meses ou 6 meses estava falando alemão perfeito, e estava mesmo. Como assim? Ele saiu da África com aquela língua africana que não tem nada a ver com as línguas ocidentais e passou a falar perfeitamente em 3 meses? E o alemão não é fácil. E assim foi. De repente estavam todos falando alemão perfeito. Um montão de repente. Parecia que a Alemanha teve o processo do Brasil para trazer mais negros do que brancos em algumas cidades. E a Alemanha não teve tempo para isso. O Brasil teve um processo de anos e anos e anos e anos. A Alemanha não. Foi de repente. Não teve tempo. No entanto, ela está cheia desses africanos. Eles implantam pessoas, coisas, situações, memórias. O dia que eles não quiserem mais, eles vão sumir com toda essa gente, com todas essas pessoas, porque elas não são reais. Nessa bagunça toda, tiveram que deixar um pouco de humanos chegarem. E eles vão tirar, na hora certa, os deles, ou falsa imagem, o que for, e deixarão os reais bons que chegaram, que merecem estar aqui, ou em qualquer outro país que dê ajuda, e deixará aqueles nossos também, mas manipulados por eles mentalmente para perturbar os bons nativos, os donos dos países dessas nações invadidas. Talvez alguns de vocês tenham traços desse novo desenho e não perceberam ou não gostam de perceber, por medo de não se aceitarem. Mas como eu disse, basta perceber se seu pacote de emoções está ativo e completo. Então, você faz parte dos nossos que já receberam os traços. E porque vocês receberam esses traços, é porque eles iriam trazer os outros dele e usariam humanos reais já com os traços para camuflar os deles. E os nossos reais estariam, com o passar do tempo, chegando cada vez mais e mais com os traços do novo feioso desenho, até chegar àqueles que estão totalmente invertidos. Um desenho contrário ao nosso. Isso tudo considerando que nós estamos na mesma realidade, percebendo a mesma realidade.
mas podemos estar em realidades diferentes. Vocês se lembram quantas vezes eu falei das camuflagens que eles estavam fazendo nossas pessoas aceitarem como coisa linda? Ah, é da moda, sobrancelha de rena. Aquela coisa que levantava o olhar da mulher, mas ficava parecendo olhar masculino por causa da distância muito alta. E por que a sobrancelha dos homens parece mais alta? Por causa da glabela deles, que é um pouco proeminente, certo? Então, essa sobrancelha de rena ou qualquer outra sobrancelha grossa desenhada, ela masculinizou as mulheres, disfarçando, camuflando as pessoas deles, que eles estavam querendo deixar que depois ficasse todo mundo tão parecido que os homens não iam perceber diferença. Ah, minhas mulheres nossas, né? Não estavam fazendo? Então, qual a diferença? Já acostumaram. Todo mundo com cara de manequim ou com aquele rosto maquiado como os robôs, as manequins de lojas, não era? Tudo isso eu falei lá atrás. Tudo que eles deram para as mulheres era para disfarçar o tempo todo as pessoas estranhas deles, circulando entre a gente já para acostumar, até eles trazerem esse novo desenho. Eles não avisam, gente, olha, agora nós vamos mudar aqui, vamos manipular os corpos de vocês, como a gente faz com gato, cachorro, bicho, planta. Não, eles não vão avisar. Eles fazem, gostam dessa jogada, sabe? Vamos jogar com eles, vamos rachar o bico aqui, que a gente tá fazendo isso, não estão percebendo. É muito divertido, não é? Para os tolos, não, mas para eles, sim. Esse desenho será o definitivo? Eu acho que não, mas posso estar errada. Vai depender de quem estará vivendo com eles. Nós aqui, aqueles que estão desconstruindo, se ainda estiverem vivos, verão. Ou os outros que serão adormecidos das próximas gerações. Vai saber se numa altura não será levado para um desvio os que já perceberam o sistema e todas as suas coisas erradas? E poderia ser que seríamos nós. E lá nós veremos de novo mais pessoas bonitas, corpos humanos que nosso cérebro não fica incomodado ao ver. O nosso cérebro tem a função de reconhecer o humano. E quando o nosso cérebro detecta que é humano, depois ele detecta o quê? Existe uma função nele de reconhecer o sexo pela forma física, estrutura óssea, som da voz, etc. Por isso que alguns de nós, quando olhamos essas pessoas ao contrário, invertida, nos sentimos estranhos, ficamos olhando. Corremos o risco, o perigo de ficar olhando para eles. Até olhando para as nossas pessoas já com esses traços, elas vão ficar magoadas, né? Não vão entender. E a gente faz isso não é nem porque a gente é maldosa, é porque o nosso cérebro está tentando pegar os erros, aqueles pontos errados. Sabe aquela coisa de adivinhe onde estão os 7 erros? Mais ou menos assim. Ele fica procurando. E assim temos que ter cuidado. Eles são feios ou bonitos feios. São atraentes, porque o sistema deu um jeito de fazer a mente dos nossos verem eles como bonitos e atraentes, o mesmo da sobrancelha de rena. No futuro, quando as mulheres olharem essas sobrancelhas, elas vão se perguntar como tiveram a capacidade, né, de usar tal coisa. Mas até lá, as nossas mulheres do desenho antigo não vai estar mais aqui, a mentalidade vai ser outra. Elas vão olhar, olha que lindo lá atrás, como era bonito. Deve ser isso. Para eles camuflarem que esse bonito feio não é o bonito de antes, eles colocaram muitos enfeites. E alguns ajustes fizeram com cirurgias, reparações, né? Apliques, perucas, implantes de dentes, de cabelo, roupas, acessórios, etc. Eles encantam. Então, para encantar, você tem que ter o quê? Show de luzes, de brilhos coloridos, tudo para desviar a atenção de como eles são realmente e nosso cérebro ficar confundido e aceitar a novidade. Pode ser que eles querem acabar com a mulher e o homem como conhecíamos. Lá atrás, 2009, 2010, eu comecei a escrever também
no canal de outras pessoas que a mulher como a gente conhecia ia deixar de existir. Se alguns de vocês têm meus vídeos dessa época, por favor, me deixe saber. Porque eu não estou achando, deve estar por aí, em algum lugar dessas contas minhas ou com alguns seguidores. Eu dizia que essa mulher que existia naquela época ia desaparecer. Pelo menos foi o que eu tinha visto e eu estava falando. Hoje em dia eu entendo. Eu não entendia direito como que ia ser. Mas estava lá, que ia desaparecer. Não ia ser mais aquela mulher que as pessoas estavam acostumadas. Que ia sair toda a feminilidade. Eu escrevi tudo isso, gente. Não é incrível? Eles sumiram com tudo. Bom, pode ser que eles querem, antes disso, punir também os homens, como eu já expliquei em outros vídeos, pois lá atrás os homens aceitaram tratar essas mulheres como inferiores, aceitaram as manipulações da energia sexual. Então agora eles vão aproveitar para brincar um pouco mais, dando um pouco de alegria a essas mulheres novas, empoderadas, né? Deixando elas estarem como eles, homens, como eles foram antes, sabe? Sapateando em cima de todas as mulheres. Era judiação demais, gente. Era muita coisa ruim mesmo. Então, eles querem que os homens sintam o gostinho do próprio veneno, mas isso é muito injusto, porque os homens que estão aqui não são os homens que estão lá. Eles não tinham que pagar por aqueles lá de trás, mas é que o jogo é assim. É uma herança que a gente vai recebendo, vai sendo passado para frente. Por isso que aqui nós, em nosso tempo, nós temos que dizer não para todas as novidades que nos prejudiquem. Não podemos deixar nosso lixo de herança para os próximos. E o sistema joga mesmo a punição para os próximos. Se nós não fizermos aqui, serão os outros que vão pagar. Pode ser que eles querem nivelar homens e mulheres como sendo os mesmos. Corpos iguais, todos dois iguais, devagar, até chegarem em apenas um. Como no começo, que a mensagem mostrou que não existia dois. Entrávamos e saíamos aqui sem corpos, sem nada, depois aprisionados, passamos a ter corpos, depois dividiram a gente em dois. Então lá atrás não havia esses dois, não havia nascer, morrer, sexo, prisão, nada. Essa época que a gente tinha controle do espaço existencial, dessa sala existencial nossa aqui. Eles não vão dar o que era de bom lá do começo, gente. Eles nunca trazem totalmente o bem, o bom completo para cá. Eles vão pegar algumas coisas para modificar os resultados das corrupções anteriores, que já estão acabando com a gente, está desgastando, né? E aí eles vão seguir para um novo desenho, copiando, entre aspas, ou entrar aqui neste mundo como sendo apenas, como antes, como no começo, lá atrás. Eles aqui não nos dão nunca nada de bom realmente. E tudo que derem tem as intenções, várias. Uma coisa conectada com a outra. É um bolo de maldade, de intenções, quer dizer, más intenções. Nunca há boas intenções para conosco realmente. E pode ser que todos os nossos foram substituídos pelos adaptáveis, os seres que copiam a forma humana como camaleões. Podem nascer ou não, podem entrar aqui como nascido ou não. Substituem aqueles que não devem estar aqui. Por exemplo, você é uma mulher humana real e seu marido também. Vocês dois vão ter um bebê e daí vai nascer o quê? Um humano real com desenho antigo, certo? O que pode acontecer então? Se esse bebê está na lista de nascer aqui para sofrer, ok. Então ele vai nascer humano, real, para sofrer. Se não, ele poderá ser substituído e os pais vão criar um bebê com os traços deles, mas é do sistema. Pois esse bebê não está na lista. Mas os pais, ali no script deles, precisam ficar juntos e eles sonham em ter filhos. E se no script está que vão ter filhos do sistema, os quais serão bons ou maus, eles vão ter esses filhotes, só que não serão bebês humanos reais. Na verdade, eles são reais, né? As pessoas podem tocá-los, eles vão viver como se fossem normais, mas não são humanos reais.
São copiados, são impostores, são os substitutos, as sombras, camaleãozinhos que mimetizarão os humanos, se adaptarão ao estilo do mundo, que na verdade é mais o mundo deles do que o nosso. Nós não estamos mais no mundo em que nascemos. Olhem à volta, olhem as diferenças, olhem para vocês também, até nossos corpos, mesmo que somos do mesmo desenho de antes, estão estranhos. Parece que nossos corpos receberam ajustes. Agora aqui embaixo, eu não vou mostrar o vídeo para vocês porque eu não quero fazer propaganda dessa pessoa, porque são do sistema, mas eu vou falar o que é. E eu disse, olha eles aqui, dando novas memórias, puxadinhos e extensões de uma história dita do passado. Estão contando a história de um tal de Esporo. Se quiserem assistir, o link está abaixo, mas eu tinha um tio que adorava a história antiga e a casa era cheia de livros. O que ele mais gostava de falar era sobre as crueldades de Nero, e eu garanto, nunca ele contou sobre esse tal de Esporo. E aí veio a minha adolescência e eu tive que ler sobre Nero, sem contar o tempo de escola, atrás de enciclopédias ou bibliotecas, fazendo trabalho da escola. Naquela época era assim. Não havia nada sobre esse Esporo, mas agora... Nossa, eu não tinha percebido, eu gravei tudo. Todo o meu áudio estava em 1,5. Mas tudo bem, eu vou deixar assim mesmo, vou colocar aqui o do Antônio normal. Esporo também eu nunca ouvi falar não, tá? Eu não me aprofundei nas matérias de história, mas eu estudei bastante esses assuntos aí da Roma Antiga, dos cenários antigos da história. E eu não ouvi falar desse camarada aí não, tá? Esporo. Esse aí é o quê? É mais um filmezinho dentro da agenda dos LGBTQs retorcidos aqui que tá rolando aqui nesse mundo, nessa lâmina de realidade que a gente tá vivendo. Esse filme aí, esse tal de Esporo, me fez lembrar de um filme que eu assisti há alguns anos, aliás, há uns 8 anos, né? Deixa eu dar uma olhada na data aqui. É isso mesmo, uns 8 anos. Eu assisti um filme, tal de Papisa Joana. Aí, segundo eles, teve na história, teve uma mulher que foi papa. Olha só que balela. Há 8 anos atrás foi quando estava esse movimento LGBT gays retorcidos, já estava entrando, ganhando força no Brasil, né? Então, é mais um filme da agenda, dessa agenda dos arco-íris aí. Eu vou colocar a fotozinho aqui desse filme da Papisa Joana, né? Que também na história não consta ela. Eu não me lembro de eu ter estudado sobre uma papisa mulher, né? Na época que o mundo era dominado pelos homens, né? Esqueci como é que é o nome. Me fugiu o nome aqui. Não é machismo não, eu esqueci o nome que os homens dominavam. Agora os homens não estão mais dominando nada, os homens estão tudo levando paulada da mulherada agora aí, inverteram o poder. Lembrei, patriarcado, né? Na época do patriarcado os homens mandavam em tudo, e como que foi uma mulher entrou para ser papa, olha só, e ninguém percebeu, ninguém viu um negócio desse. Cheio de homem lá na área, só tinha homem, homem não, né? Traveca, e os retorcidos já estavam tudo lá. Mas ninguém percebeu que tinha mulher no meio deles, só pelo cheiro da mulher já é diferente do cheiro deles. Dava para perceber que tinha uma mulher ali. Mas eles, já é mais uma memória que eles queriam enfiar na gente há 8 anos atrás, que teve essa mulher papisa lá no Vaticano, né? Não teve coisa nenhuma. É tudo dessa agenda LGBT gay retorcidos. Bom, era essa a minha observação aí nesse filme tal de Esporo, né? Não vou nem perder meu tempo para assistir um negócio desse, não. Vocês perceberam que ele está falando dos gays retorcidos, porque nós não estamos nos referindo aos gays da massa, os nossos rapazes. Naquela época, lá de trás, as nossas pessoas, e gente, até 1970, tinha que esconder essas coisas. Homens casavam com mulheres para poder se camuflarem e fazer sofrer tanto as mulheres quanto a eles mesmos. Mulheres lésbicas ficavam com homens porque não podiam explicar a situação delas. Não tinha como essas coisas estar acontecendo, a menos que eles esconderam as pessoas, mas eles não precisavam disso. E essa é só mais uma historinha. E olha o nome, Esporo. Quase que colocava esporro. Ai, que lixos, viu? Esses retorcidos estão se superando aí
na malandragem deles. E eu disse, sim, eles querem que a gente aceite tendo pena. Mas nossos gays não mereciam ser aceitos por pena, porque eles contam essas historinhas como eles sendo vítimas, tadinhos, lindinhos. Olha, há poucos anos eu falei, os filmes de gays, eles colocam eles como se fossem santos anjos, lindinhos, nunca matam, nunca fazem nada errado. E isso não é porque eles amam os nossos gays reais, é porque eles estão usando eles. E eu disse, mas nossos gays não mereciam ser aceitos por pena, mas por serem humanos como todos, capazes de amar, de ser um cidadão normal. O mesmo fazem com os negros, colocando como vítimas. Às vezes eu quero falar mais sobre a África e os gays, mas eu temo sempre machucar os nossos que não entendem, que não estou contra eles, mas sinalizando as maldades por trás da aparência, na situação de que eles, os fingidos, estão cuidando dos negros, dos gays, ai, que ama, que protege, olha, tem uma comunidade, tem uma agenda, tem não sei o quê, olha quantos privilégios. É tudo abuso e uso. Não tem amor, não tem afeição, não tem cuidado de verdade. E eu disse, e pensei o mesmo desse nome, o esporo. O que eles mais gostavam antigamente era contar sobre as crueldades de Roma e Nero. Pode ter certeza que essa história toda de bárbaros lá atrás foi nos dada para manipular a gente. O lá atrás nunca foi exatamente como eles contam. Aqui na frente nunca é como eles contam. Veja o que eles falam nos filmes sobre Lula, Che Guevara, tudo bandido, colocado como bons heróis. E se vocês prestarem atenção ao que eles fazem aqui, atualmente, vocês estão sendo testemunhas de uma corrupção, gente. E eles estão fazendo aqui porque depois eles vão apagar os traços, as memórias, tudo. Então não se importa se sobrar uns gatos pingados para contar. Vai ser eles falando contra aqueles outros que desmemoriados, que vão acreditar nos livros e que os livros já vão estar manipulados com outras informações oficiais, e os bobinhos vão ficar falando, não era assim, que nem a Yeti, falando, não era assim, ninguém quer acreditar, porque estão programados, estão convencidos pelo sistema, sua gente, suas coisas, seus livros, seus assuntos. Se aqui na frente não é exatamente como eles contam, eles falam, imagina lá atrás. Como confiar? Olha esses filmes, essas séries, colocando mulheres empoderadas. Todos que são gays, negros, lésbicas e mulher são melhor do que os homens brancos e héteros. O que eles estão fazendo é só divisão entre a gente, só para criar conflito entre nós. Mas está oficializado, não é? Se aqui eles fazem isso debaixo dos nossos narizes, como que o passado que não vemos, que não estivemos lá, foi exatamente como eles contam? Se bobear, não foi nada disso. Não houve esse passado, gente. E o passado, se houve, foi lindo. Muito melhor do que aqui agora. Vocês não estão percebendo que o sistema vai piorando, vai piorando, vai piorando? Não melhora. A mensagem disso, não é? O que fica moderno e avançado são coisas, não são pessoas aqui. Então, a tecnologia, as novidades móveis, de coisa vai melhorando, mas o sistema, a história que eles colocam os humanos para viver é de degradação, de definhamento. Então, o bom era lá atrás. O bom era lá atrás, só que lá atrás não existe lá atrás de verdade. É só um tempo. Então, esse lá atrás também era lá no futuro. Eu tentei falar isso aí para vocês num vídeo mês passado, semana atrás, sobre esse 1960 foi no futuro. E depois eu vou abrir, vou mastigar, vou debulhar com vocês bem isso, até a gente conseguir ter uma compreensão melhor, ok? E aqueles que me seguem e conheciam e conhecem meus vídeos, poderão lembrar de um que eu contei, como era o começo. Tudo era melhor, até mesmo as primeiras corrupções foram melhores, certo? Porque era lá atrás. E nessas primeiras
não havia todas essas maldades. Mas vocês podem ver, foi corrupção atrás de corrupção, atrás de corrupção. Portanto, não existe isso de um humano ficar moderno, avançado, melhorado. O que existe dentro do sistema, suas coisas vão melhorando, vão aparecendo como avançadas e modernas. Humanos não. Então, por que o passado seria o ruim e o futuro bom? Tá errado. O começo, o passado real foi completamente bom e melhor. E mesmo quando estava sendo corrompido, estava ainda melhor do que hoje em dia, mas estava ruim se comparado ao primeiro passo do passado, do começo. E a tendência do sistema é decair, é decréscimo, é definhamento. Portanto, nós estamos indo para o buraco, para a queda do sistema. E uma pessoa disse: eu nunca tinha ouvido falar nesse triste trecho da história. Pobre Esporo, porém sei de casos atuais de pessoas semelhantes a esse jovem. Que Deus os proteja da maldade humana. Aí o outro disse: tenho vários filmes do Império Romano, mas nunca ouvi falar sobre essa história macabra. Pobre Esporo, isso aqui tá parecendo gente deles mesmo, porque é o jeito de falar, sabe? Não é de uma pessoa comum, normal, não é. Então o sistema é má. Ele também coloca pessoas para falar coisas boas e verdadeiras e boas para gente, só para nos testar. Ele está jogando com a gente. Mas pode ser que seja nossa gente também, ok? E eu disse que sorte não tiraram esses comentários nos quais as pessoas estão surpresas em ouvir, pois nunca tinham escutado sobre eles. Acham mesmo que não teríamos ouvido lá atrás sobre essa historinha? Claro que sim, a comunidade gay inteirinha, os gays todinhos estariam sabendo. Essa é uma nova memória e eles fazem descaradamente pelo YouTube. Eles podem colocar agora uma memória que a gente perceba que é uma nova memória e eles podem colocar uma memória que a gente não perceba que é uma nova memória e a gente está fazendo, está falando, pensando que existiu lá atrás já. A gente não sabe de nada, nós somos mesmo uns tolos manipulados. Está cheio de canais como esse no YouTube e eles são os transbordadores de novas memórias sobre a história que já era mentirosa, mas eles trazem para ampliar e acrescentar mais memórias da mesma mentira, sabe? Fica mais gostosa ainda as mentiras para eles. 16 de junho de 2025. E eu disse: bom dia, mentais. Ontem peguei um móvel para arrastar e senti as costas. Na lateral, os músculos estão doloridos. O que será bom? Água quente, gelo? O que vocês usam quando acontece isso? Tô que nem posso andar muito. Faz uma falta amigos homens ou amigas que juntos me ajudassem. O país aqui é materialista demais. Aliás, o choque que eu tomei quando eu viajava para países ricos era o materialismo. Ninguém aqui do prédio se disponibiliza a ajudar. São todos estrangeiros, viu? Vivem falando mal dos alemães, mas são os estrangeiros. E eles vivem aqui, ó, muito mais tempo do que eu. Se eu falo isso, outras pessoas pensam: ah, são todos alemães. Que nada, eles são croatas, bósnias, Quênia, tem o iugoslavo misturado com o alemão, esse é o melhorzinho, mais educado, e a única brasileira sou eu. E o Antônio disse: eu estava aqui dando uma lida nessa sua primeira postagem, Edson. Nina, quando acontece alguma coisa desse tipo aí comigo, de eu pegar algum peso aí e dar uma fisgada na coluna, aí vai doer a beça. O que é que eu faço? Eu faço mais exercício, forçando ali, que é para doer mais ainda, para doer tudo que tem que doer, para parar logo de doer. A coisa é meio, eu sei que é meio sádico isso aí, mas eu faço assim, tá? Bom, mas não recomendo isso aí pra você não, tá? Coloca uma compressa quente aí quando você for deitar, em cima do machucado. Deve aliviar bastante aí pra você, tá? Mas eu faço assim, quando a minha coluna dá uma trincada assim, uma visgada que vai machucar. Eu faço um monte de exercício aí, forçando que é pra doer mais. Falei aqui na internet, tem algumas coisas que você pode usar aí quando for movimentar móveis pesados, menina. Ó, eu vou mandar umas fotos aqui, tem uma cinta que é pra 2 pessoas usarem, né? E tem um outro que é um carrinho que você coloca debaixo do móvel pesado e você puxa ele, arrasta pra um lado, arrasta pro outro, devagarinho também, e você consegue movimentar ele, sem você se matar aí, pegando peso. Mas não fica fazendo força aí não, menina. Tenta improvisar aí com aquele negócio da alavanca, lembra? A alavanca de Arquimedes. Mais um personagem do sistema aí, eu falando o nome do verme aqui. Mais o princípio da alavanca lá desse verme aí, né? Então esse carrinhozinho aqui é interessante, ó. Ele
distribui bem o peso, aí você só faz puxar. E eu disse: não é na espinha, é na lateral, bem no músculo lateral. Não era só arrastar, era levantar também para colocar em cima da mesa para fazer foto. Olha só. Foi essa coisa, tem 195 quilos. Havia uma caixa no móvel com 4 desses e eu tive que arrastar o móvel para abrir e tirar um por um e fotografar. E Antônio disse: Nossa, menina, você tá cheio de coisa pesada aí em sua casa pra vender. Aí, e como foi que você colocou esse negócio aí dentro? Um peso desse aí? Nos 195 quilos? Muita coisa. foi meu amigo. Ah, o seu... E eu disse: eu não consegui nem pagando. Contactei um homem que me cobrou o preço de uma viagem a Portugal para colocar o lustre. Ou eles me mandam uns mal encarados que eu mesma sozinha digo não, porque eu fico assustada com as pessoas, e até a firma que eu escrevi disse que me responderia. Faz um ano que eu estou esperando. Uma pessoa que colocou anúncio dizendo que fazia esse trabalho, eu liguei, conversei, e depois o homem me bloqueou. Tem cabimento? Pode isso? Nem pagando, nem implorando, eles não deixam eu ter contato com ninguém que possa me ajudar. E os vizinhos daqui são imprestáveis, não são amáveis. Eles são assim uma turminha aqui, né? Bósnia, croata, e eles são tudo amiguinhos assim, né? E eles não queriam que eu chegasse aqui, eles não gostaram. No início eles pensaram que eu era italiana, até estava mais bonzinho. Quando viram que eu sou brasileira, já fecharam a cara. Não gostaram. Bom, aqui eu vou pular, porque não é do mesmo assunto. Eu estava agradecendo ao Antônio por ele ter feito a leitura da postagem para mim. Tá chegando. Então eu estava conversando com o Antônio da dificuldade da leitura para mim, que quando eu era mais nova eu fazia leitura sem gaguejar, sem titubear, nada. Passei a falar no canal para o Yetziva Height, começou todo tipo de coisa, né? E depois eu expliquei para ele que as pessoas que ajudam, acontecem coisas estranhas, né, com elas, tal, mas se a pessoa não fizer também, o sistema pega ela do mesmo jeito. Então eu disse, né? Tudo acontece nessas horas, mas se a gente desistir de fazer alguma coisa pela mensagem, que é pelo amor a todos nós, o sistema pega a pessoa do mesmo jeito. Se correr, o sistema pega, e se parar, ele pega também. Então vamos correndo com a mensagem. É assim que eu penso. Porque muitas pessoas estão sendo atacadas pelo sistema e não tá fazendo, nunca fizeram nada pela mensagem. Apenas escutar isso não incomoda eles. O que eles não querem é que fique junto com a mensagem comigo. É isso aí, vamos correndo com a mensagem. Eu tava até lembrando aí que vez ou outra você fala. Aliás, vez ou outra não, você falou num vídeo aí atrás que você pensa, foi na postagem, que você pensa que fracassou na sua missão pela quantidade de pessoas, da invisibilidade e de tanta perseguição. Aí eu tava pensando nisso aí. Como isso aqui, como o mundo é todo negativo, né, e a negatividade sempre ganha aqui, porque o mundo todo é negativo e eles ensinam a gente a vibrar mais nas coisas ruins negativas do que nas boas. Não porque a gente quer, né? Porque a gente tá rodeado de coisa ruim, só acontecendo coisa ruim com a gente. Então, aí você falou aí uma vez que pensa que fracassou na sua missão com a mensagem. Aí eu tava pensando nisso aí, mas e se é isso mesmo que o sistema quer? Que você pense que fracassou? Porque daí, como o mundo aqui é um mundo mental, tudo aqui é pensamento, aí você pensa isso aí você expõe, nós que estamos seguindo a mensagem, ouvimos, vemos os dados lá, poucos seguidores, poucas visualizações, invisibilidade o tempo todo, não sai do lugar, mais de 16 anos, era para ter o quê? Cada canal era para ter no mínimo aí uns 20 milhões de seguidores aí no mínimo, estou chutando aqui nesse tempo que você tá, né? Em cada canal seu, mas olha a quantidade de seguidores. Eu estava pensando, bom, como isso aqui é o mundo mental, o mundo da mentira, né? E tudo aqui é pensamento, esses dados aí, quem pode garantir que esses números tá tudo certo, né? Com certeza tá tudo errado, tudo manipulado por eles. Então a quantidade de seguidores é muito maior, né? A quantidade de pessoas que conhecem a mensagem, eu penso assim, tá? É muito maior, só que eles que estão impedindo as pessoas de entrar em contato com você, né? Eu penso isso aí. Mas a quantidade é muito maior. Então, a ideia deles é isso aí, fazer com que você pense que fracassou, daí, como tudo aqui é pensamento, o mundo é mental é tudo pensamento, aí passa para nós começamos a pensar a mesma coisa, aí cria tipo uma força de que, nossa, ela fracassou mesmo, né? Aí essa força que vai fazer com que fracasse. Eu penso isso aí, tá? É por isso que eu falo que não fracassou nada, a mensagem está aí, apenas no vapor. Os mentais estão entendendo, os que não estão acompanhando a mensagem assiduamente, eu penso que os cliques mentais é como aquela pedrinha de dominó que eu dei um exemplo outro dia que eu passei um videozinho, mostrei no canal.
Então, uma pedrinha daquela não pode derrubar a pedra grande, que é a crença maior, né? O sistema todo. Mas começa a derrubar as pequenininhas ali por perto e uma hora derruba o restante. Eu penso isso aí, tá? Que a mensagem tá indo por esse caminho aí. Bom, pode ser que não esteja indo por esse caminho aí, mas eu gosto de pensar que por esse caminho aí é o que a minha mente consegue pensar. A minha mente não consegue abarcar todas as áreas do entendimento das coisas, mas eu gosto de pensar isso aí, mesmo com essas limitações dela. Que a mensagem teve êxito, a mensagem você teve êxito e a mensagem está aí, tá? Fazendo o que ela veio fazer. Libertando os humanos reais desse sistema de crenças. Bom, era isso que eu queria falar. E eu disse, eu vou falar para vocês o que estou percebendo desde algum tempo. Estou em outra parte, mesmo tendo acesso a vocês, e é o que vem sobre o mundo. E quando eu saio, eu vejo que eu estou invisível para as pessoas. Gente, eu comecei a falar isso para vocês em 2023, quando eu me mudei aqui para essa casa. Antônio, está ficando cada dia mais claro que eu estou numa outra parte. Eles deixam eu comunicar com vocês, eles deixam eu ver, mas eu não estou no mesmo lugar. Por quê? Lembra que eu comecei a falar há alguns anos, 1 ano, 2 anos atrás? Parece que as pessoas não estavam me vendo. Assim que eu me mudei para cá, 2023, eu andava nas ruas, eu percebi que as pessoas não estavam me vendo mais, somente aquelas pessoas específicas. Se eu vou conversar com alguém na rua, de repente fazer uma pergunta, informação, eles já sabem que eu vou fazer essa informação. Há aquela pessoa certa ali. Outras pessoas passam por mim, elas não me veem. E eu percebi que tinha pessoas gentis quando eu me mudei aqui para o bairro, são idosos, bonzinhos, alemães, simpáticos, sabe? Os nativos que eu conheci lá antes. Mas eles eram tão gentis comigo que parecia até o Truman Show. Eles passavam com aquele olhar angelical, de bondade plena para mim, sabe? E também, no início, logo que eu mudei, para me acalmar, algumas coisas iam acontecendo para me tirar essa ideia de que as pessoas não estavam me vendo, eu estava invisível para elas, assim como o meu canal está invisível para outras pessoas. Eles invisibilizaram a mim em tudo, até nisso. Então, eu vejo as mesmas coisas que vocês, eu estou seguindo com vocês toda essa palhaçada do mundo, mas eu não estou no mesmo local. Eu não posso vender nada, eu não posso, porque é outro mundo, não tem pessoas aqui para comprar nada para mim. As poucas pessoas que compraram alguma coisa, tão pouco, gente, em 1 ano, 2, 3 pessoas, são gente dele. Outro dia veio uma moça russa aqui, porque eu doei uma coisa lindinha, mas ela tinha os traços deles, aquele rosto comprido, quadrado, bonitinho, porque deve ser um rapaz jovem, né? Não, ela não é um homem, mas assim, na nossa mente, o cérebro vê que é como se fosse um rapaz jovem transformado em mulher. Então, é bem magrinha, o vestido estava bem comprido para não aparecer as marcas, mas olha, tinha um pouco de glabela na testa, o rosto era comprido, quadrado, ela tinha os dentes, a boca cheia, grande, assim como os homens têm. Uma gracinha de moça, sabe? E conversou comigo 6 horas aqui, quase não ia embora mais. Eu já estava cansada de ouvi-la, de conversar com ela, ainda que eu quisesse conversar. Meus olhos estavam ficando vesgo. Eu não conseguia mais olhar para ela, porque se eu ficar muito tempo com eles, eu já percebi isso. Meus olhos começam a envesgar, sabe? Fica envesgando, envesgando toda hora, eu fico desenvesgando. Então, eu não estou vendendo mais porque não tem ninguém aqui para comprar. Eu não estou achando um namorado, um amigo, pessoas, porque não tem ninguém. Volta e meia, eles mandam um dos funcionários deles interagir comigo para que eu tire essa ideia da cabeça, para eu não perceber que eu estou em outra parte. Eu tenho acesso a vocês, vocês têm um meio acesso a mim, porque é via internet. Eu não sei, eu não consigo mais voltar para o país, porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo também fazer nada aqui no mundo. Por exemplo, eu quis ser motorista de bondinho, eu não pude, eu quero o meu ticket não, cidadania alemã, não consegui, perdi. Nada acontece para eu ficar firme e ir embora da Alemanha para o Brasil resolver meus problemas. É tudo incerto, inseguro e dando errado, para que eu não vá, para que eu não saia, para que eu não tenha capacidade mental, psicológica, nada, eu estou arrasada, né? Porque eu estou sentindo isso, eu não estou no mesmo mundo, eu não estou. E aqui no prédio,
as pessoas parece que não gostam de mim. O que elas fazem parece que. Eu fico pensando, elas são cópias. A gente aqui não é são seres humanos, mas eles são cópias programadas, porque eles agem pensando que eles são mesmo humanos. Aí estão lá fofocando, sei que, ó. Programa essa gente para ter um problema sério na vida deles, para eles pararem de olhar para a minha vida. Porque é uma alegria ver quando alguma coisa acontece de ruim comigo, todos ali, sabe, parecem uns vampiros disfarçados rindo de você, uns monstrinhos, dessa maneira. Então, eu percebo, isso aqui não é um ser humano, não são seres humanos, né? E aí eu me lembrei quando eu falava para vocês, gente, os nossos adormecidos, eles estão vendo a internet, eles estão vendo os problemas políticos, coisa de Lula, de Bolsonaro, de todo mundo, mas eles não estão percebendo a mesma realidade. Eles não estão também no mesmo local onde nós estamos. Todos nós somos separados, mas não só por distância do próprio mundo, nós estamos em outros lugares e só quem está tendo acesso a gente são aquelas pessoas específicas. Vocês ainda não estão tanto quanto eu, porque vocês não estão fazendo eles correrem muito risco. Quem está sou eu, então eu estou totalmente isolada. Eu estou em algum lugar e eu não tenho acesso a ninguém, ninguém tem acesso a mim, a não ser aqueles pouquíssimos. É nada, gente. Ai, não, Iete, não é assim, não. Outra pessoa fala para mim. Eu também não estou conseguindo. Vocês não estão entendendo. Eu estou falando que é nada mesmo. Se eu entrar em qualquer site para fazer amizade, ninguém quer, ninguém conversa. Eu saio na rua, ninguém olha, ninguém me vê. E não há esbarrão mais, não há nada, não acontece nada. É como todo caminho ali, o meu trajeto já está programado para passar, e só se eu olhar para uma pessoa, se eu tentar esbarrar, não esbarra. Não há conexão mais, entendeu? Estou em outro lugar, gente. Eles me afastaram. Talvez por isso eu penso que onde eu estou, eles não me deixam ver nada. Talvez ali, em algum outro lugar, alguns estão ouvindo, mas eu nunca vou saber, porque eu não estou no mesmo lugar que vocês. Pode ser que daqui para frente, chegar numa certa altura, eles vão liberar isso aí. Talvez os nossos vão forçar a liberação para que uma hora tudo dê certo, eu vá ao Brasil e mesmo assim vai correr o risco de eu não conseguir acesso a todos vocês. Vamos ficar dessa maneira para o resto da vida, só tendo contato pela internet. Não vamos conseguir nos aproximar e vocês também não vão conseguir se aproximar de outros, mas não tem importância. Vamos continuar pela internet o máximo de tempo que a gente puder, enquanto eles deixarem, porque eles estão me afastando de vocês. Eu não estou mais aí, eu não estou com vocês no mesmo mundo, na mesma realidade. Por favor, entendam isso. Eu vim falando devagar, 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 mas cada dia eu estou sentindo a pressão, eles me prenderam. Eu estou aprisionada aqui em qualquer canto dessa realidade, onde, se eu tiver que ir para o mercado, tá, ali o mercado está cheio, o rapaz que eu sempre passo vai estar ali, vai ter umas pessoas andando na rua, tal, tem até algumas pessoas que devem ser cópias de humanos reais, sei lá, mas é muito esquisito, é tudo muito esquisito, não é o mesmo mundo de antes. Tem as coisas que vocês estão vendo aí, tem as coisas aqui, mas tem outras coisas que vocês não estão sentindo e eu já estou. Eu espero que eles não façam mesmo com vocês mais para frente, porque vocês vão sentir o sufocamento, dá uma sufocação na gente. Por que eu estou me sentindo sufocada? As janelas estão abertas, eu não estou doente e eu estou sempre sufocada, sentindo aquela duas mãos de ferro na minha garganta, e aquela sensação de emergência que eu tenho que fazer, algo vai acontecer, eu tenho que fazer, eu tenho que concluir, entenderam? Pensem isso que eu estou falando agora, salva com vocês, para vocês começarem a perceber também e me sentirem o que a Yetste, né? Ela está querendo passar para a gente, tá? E outra coisa, eu falei para vocês que eu não estou sentindo possibilidade para o Brasil. E quando eu falo isso, não é que eu estou com saudade do Brasil e quero ir. Eu quero ir resolver os problemas, eu quero me livrar dos problemas, eu tenho que ver meu filho, eu não tive luto, não tive nada. Isso que eu quero. O que eles podem fazer me dá problemas. Por exemplo, de repente a Alemanha quebra, joga todo mundo fora. Não é isso que eu quero.
Eu não quero viver essas experiências estúpidas mais. Eu não sinto falta, eu não quero jogar dessa maneira. Eu não aceito, eu estou recusando, eu estou rejeitando, eu estou cheia. Sabe, eu não aguento mais isso, eu estou sufocada demais. Então, quando vocês reclamarem de uma coisa, por exemplo, assim, vocês estão com um problema na vida e vocês vão reclamar, tomem cuidado quando vocês reclamarem. Vocês têm que falar para ele assim: olha, vocês não me deem experiências, tipo assim, então você está reclamando que você está gorda, então eles vão te dar um problema de estômago, alguma coisa, você vai ficar 2 semanas sem comer, vai perder líquido, vai emagrecer, entendeu? Então, vocês têm que falar assim: olha, eu estou reclamando desse problema da minha gordura, mas eu não quero nenhum problema de estômago, eu não quero diarreia, eu não quero vírus, eu não quero nada, eu quero somente ter a sensação, a consciência de não ter mais fome. Então, meu corpo tem que parar de ficar com essa fome, essa compulsão, essas coisas que vocês têm que explicar, porque eles acham brecha quando vocês reclamam, se vocês não souberem reclamar e dizer: olha, não quero que faça isso para poder me ensinar outra coisa ou querer me movimentar para outra coisa, porque eles são traiçoeiros, ficam só esperando brechas para jogar, porque eles são jogadores, gente. Imagina eles lá, vocês falam uma coisinha, tá bom, é isso que é, vamos dar, vamos dar. Tomem cuidado, vocês devem reclamar. E olha, eu já falei para alguns de vocês que eu converso em particular, quando vocês conversarem com os nossos, nunca peçam, por favor, ai, eu faço uma promessa, me ajude, ai, misericórdia, não façam isso com os nossos, vocês não precisam. E com os deles, xinguem. Falem mesmo, nada de cair bajulando, lambendo. Se vocês tiverem medo deles e usarem palavras bonitas, ou se vocês não tiverem, é igual para eles. Na hora que quiserem te fazer o mal, vão fazer o mal. Você falando: meus lindos, meus amores, por favor, me dê isso, não importa. Na hora que tiver que fazer o mal, o sistema não dá o tempo para ninguém, o sistema não se importa com a opinião, não se importa se você falar, mas eu sou eu, meu pensamento é esse, minhas crenças, não importa com nada. Na hora que todo mundo aqui dentro do mundo, né, os nossos, perceberem que o sistema não dá tempo para ninguém, não se importa com essa porcaria de frase que ele fez todo mundo repetir: ah, cada um é cada um, todos têm sua opinião, todos têm seu tempo. Olha a infantilidade, a criancice, as pessoas não percebem que o sistema não tem isso? São bebês sendo mortos, são bebês sendo arrastados em tsunami, são bebês tendo câncer, eles estão dando o tempo do bebê, então não estão, então, porque numa hora urgente que a gente tem, é uma guerra, gente, com eles. E as pessoas ficam lá: não, mas ai, não é meu tempo, a minha opinião não é essa. Não interessa a sua opinião, nós temos que nos unir, uma opinião só. É se juntar, a mente desenvolver rapidamente, né? Aquelas mentes atrasadas ficam dizendo: não, cadê meu tempo? Não, tem que parar de ser infantil. Vai, cresce, vai ficando adulta rapidamente, porque nós precisamos nivelar nossas mentes, todas as mentes, pensando o mesmo, nos livrar disso aqui. Aí só fica pensando em dinheiro, aí fica pensando, você quer, então não sai daqui. Tem que pensar somente na liberdade, só na liberdade mental e física. Vai, continua vivendo, trabalhando, fazendo coisas, mas o pensamento tem que ser só para isso, todos juntos, com a mesma coisa, o mesmo pensamento. Ai, eu estou tão irritada. Primeiro, por perceber cada vez mais que eu estou no meio dessas cópias mentirosas fingidas, né? Só gente ruim, egoísta, fingindo ser humano. Era melhor que não fingisse, era melhor que deixasse aparecer a pele, a carne seca deles aí, sabe? A cara feia deles pra gente, do que fingir que são seres humanos, mimetizando a gente com doenças que eles nem têm de verdade, mas devem estar programadas essas pestes, porque eles fingem muito bem. Então, isso me desgasta a presença deles. Eu adoro ficar aqui nesse prédio, amo o apartamentinho, tudo, mas não gosto dessas pessoas. Quando eu passo por elas, eu sinto uma energia ruim. Eles são ruins. Vocês precisam ver, por mais que eles dão um bom dia, tá? Você sente a ruindade neles. É sério, gente, tem uma ruindade fluindo dessa gente. Ai, todos delicadinhos, você sente aquela ruindade dele. Você vai na rua, você sente as pessoas vazias, todo mundo com carro, ainda mais um país materialista, né? Então eles deixaram essa essência. Então é todo mundo com seu carro, cada um na sua, cada um vivendo suas coisas, um egoísmo pairando no ar, uma arrogância, e são estrangeiros.
As pessoas pensam que são alemães. Não, aqui é um bando de estrangeiro, tudo egoísta, mentiroso, fingido, do mesmo jeito que eles falavam que os alemães eram, não é? Eles fazem pior aqui dentro da Alemanha. Então, ficou pior, não melhorar. Eu queria que a Alemanha aprendesse, porque eu fico sempre do lado dos alemães, dos nativos, mas eu sofri muito aqui dentro da Alemanha, e eu já contei a vocês. Mesmo assim, não é motivo meu para generalizar, certo? Então, eu não queria que os bons alemães padecessem pelos maus alemães. Mas, então, quando chegou essa gente toda aqui, eu falei, o país vai ficar mais louca diz assim, mais solto, tal, que nada, é uma bandidagem, umas coisas ruins que eles trouxeram, a cultura ruim, mais baixa que a cultura alemã, veio aqui para poluir. Então, essas reflexões, esses reflexos, né, de que eu estou falando para vocês também podem ver aí. Isso tudo que eu estou vendo, a política e tal, vocês também estão vendo, mas nós não estamos no mesmo lugar. Eu tenho vídeos que comentei com vocês sobre essa coisa dos adormecidos não perceberem as mesmas coisas. Parece que eles não estão vendo o que vocês estão vendo. Eles veem na televisão as mesmas coisas, as mesmas notícias, mas eles não sentem do mesmo jeito. Eles veem o céu com essas trilhas, o sol brilhante, grande, todas essas coisas que vocês percebem e estranham. Eles não percebem da mesma maneira, eles não reagem da mesma maneira. A mesma coisa agora. Eu estou acessando as mesmas coisas que vocês acessam as mesmas coisas, mas eu estou percebendo a minha realidade totalmente oca, morta, vazia. Bom, aqui para baixo é mais uma postagem, vamos pular. Aqui. O Rogério disse: Tu perdeu a cidadania alemã? Não conseguiu os documentos? Perdi, porque eles disseram que era só enquanto eu estava casada. Enquanto eu estava casada, eu e meu marido, não achou que ia se reparar nunca. E pronto, perdi. Aí eu fui agora procurar, né, se poderia fazer de novo. Eles falaram assim: você não trabalhou 5 anos seguidos, você não tem direito, a não ser que você case com outro alemão. Qual a peste vai casar agora comigo? Nem tem mais gente viva aqui, só tem gente fingida, cópias. A mentira da humanidade está aqui comigo. Isso é uma sacanagem. Tu já tá aí há 30 anos. Pelo tempo, deveria ter direito à cidadania. Tinha que ser até automático. Não é brincadeira, não. É tudo para trazer transtornos para a pessoa. Quer dizer, tu não tem direito. Eles podem te mandar embora daí para o Brasil no momento em que eles quiserem, se tu não tem a cidadania. É muita sacanagem isso. Sim, é. E eu disse, mas eles não se importam pelo tempo, e sim por tempo de trabalho e por tempo que está casada com um alemão. Eu fiquei casada há mais de 14 anos, mas a gente não pensou nessas coisas. E quando ele foi fazer o divórcio, ele fez um jogo comigo, me levou para Portugal e tal, e pronto. E eu, sem maldade, né? Por pensar nesse momento que eu estava sofrendo em cidadania, não, eu tinha que resolver outros problemas. E quando eu tive cabeça para resolver, já era tarde. Tinha que ter sido feito antes do divórcio. E aí passou a minha chance. Agora eu tenho que casar com um alemão ou trabalhar. E eu não estou conseguindo trabalhar nem mais do que 2 horas ou 3 horas, porque eu tenho fibromialgia, eu tenho cheia de dores, cheia de coisas, pânico e todo tipo de coisa que eles me deram, mesmo que eu não queira ter, mesmo que eu queira reagir. Eu adoraria que meu corpo fosse perfeitinho, saudável, forte, trabalhar 1000 horas, mas eu não consigo. Eu disse, eu só perco nesse inferno de mundo. Aliás, todos nós, né, Rô? Mundo sujo demais. E ele disse: Pois é, como eu falei, eles nos isolaram. As pessoas reais, elas estão isoladas. Nós contamos apenas uns com os outros. E olhe lá, eu, por exemplo, aqui, nem com minha irmã eu posso contar. Eu estou sozinho, eu só tenho uma mãe. A mãe é a única pessoa com quem eu posso contar de verdade.
Até o momento em que ela estiver aqui. Depois que ela partir, eu estou sozinho. E para ser honesto, não sei nem o que eu faço. É por isso que eu tenho que estudar e arrumar um meio de me manter aqui sozinho. Agora, nesse momento, por exemplo, sem a mãe aqui, eu não tenho condições de me manter. Mas é isso que eles fizeram conosco. Eles nos isolaram. Todas as pessoas reais, eu tenho a impressão de que estão sozinhas e isoladas. É uma coisa que parece que é para nos vencer. Dividir para vencer. É muito triste. É muito triste. Rogério está saindo de uma gripe forte, como vocês perceberam. E eu disse, sim, mas vocês estão isolados no mesmo local onde todos que começaram a perceber o sistema estão. E eu ainda estou em outro pior. Foi muito estranho em 2023. Eu saí na rua, gente, e percebi que ninguém me via mais. Estava invisível. Eu já vinha percebendo um pouquinho, mas quando eu coloquei os pés aqui no bairro, que eu adorei, aí eu vi claramente a rua que é bem larga, as pessoas passavam, eu pude perceber, prestar atenção, porque eu passei o ano de 2023 num estresse danado, porque era o final do processo que a psicopata abriu contra mim e meu filho depois que ele faleceu. Para vocês verem, nem luto eu tive, ainda tive todos esses problemas, então eu não tinha cabeça, eu não dormia, tal. Eu não tinha percebido como eu estava isolada. Então eu ficava em casa naquela época, tal, mas depois que meu amigo desligou tudo lá a casa, me deixou sozinha lá e depois eu tive que arcar com tudo, depois ele só ajudou a fazer mudança, aquelas coisas lá, e eu fiquei aqui só. Por um lado, foi ruim e bom, porque eu descansei, então foi bom. E quando eu descansei, eu comecei a perceber onde eu estou. Por que as pessoas não me percebem? Eu saía na rua e percebia que ninguém me via. Era uma coisa assim surreal, pior que pesadelo. E eu disse pro Rô, é verdade, Rô, comece a fazer algo por você, invista em você e vai preparando seu futuro. No próximo áudio, eu estava respondendo a ele sobre eu nunca ter visto mais do que uma pessoa desperta em uma família, mas tinha um seguidor que disse que a filha dele estava desperta. Porém, eu nunca percebi isso nos seguidores comuns. Até mesmo esse que estava comigo dizendo que estava desperto, ele aceitava ainda muitas coisas do sistema. Então, o que era desperto para eles? A mesma família foi de duas pessoas. E eu nem tenho certeza se a segunda estava naquele nível realmente de despertar. Porque a pessoa pode ser uma cópia, então ela fica imitando alguém da família que ela admira, né? A cópia imita, se mira nela. Então era o rapaz que estava me seguindo e disse que era a filha dele, que a filha era assim revoltada contra o sistema, então ele achou que ela estava despertando. Agora, do que eu vi era que era só uma pessoa em cada família e estávamos todos distantes. E aí conversei com todo mundo e alguns foram percebendo a mesma coisa que o Rogério. Nós estamos totalmente separados, não é? Cada um lá, um no sul, né? No sul eu tenho 2 contatos. Aí tenho no Rio de Janeiro o Rogério, quem mais? Ali está em Santa Catarina, o, o Daniel é de Portugal, o Vasco é de Angola. Às vezes eu me pergunto por que que eu não vou embora, simplesmente, né? Alguma coisa me prende aqui para finalizar. A primeira coisa, a grande coisa, é a mensagem. A segunda são os problemas que estão aqui. Eu não quero sair desse mundo deixando problemas para o meu povo, para o meu pessoal. Mesmo que eles não falem comigo, tal, mas vai cair para cima deles. Eu não queria isso. Eu queria resolver. E vocês todos devem fazer o seguinte também. Na vida de vocês, procurem não juntar coisas. Procure deixar tudo que vocês comprarem à vista. Não deixem dívidas, porque quando vocês saírem daí, seu pessoal não vai ter problema,
porque você sabe como o sistema quer. Eles fazem com que aquele que morrer deixe dívidas, deixe problema para o outro. Então, nós temos que ver assim, cada vez com menos, né, comprando menos coisa, tendo menos compromissos com o sistema, porque assim que sair, acabou. A gente não vai deixar problemas para os nossos. Mas como os problemas vieram atrás de mim, os problemas foram me dando, e aqui eu tô assim, eu não consigo me organizar. Eu era uma pessoa disciplinadíssima, organizadíssima, as minhas gavetas, sabe, tudo em ordem, bonitinho, porque eu tive uma educação militar. Quando eu fui morar sozinha com meu marido, ai, era tão bom, eu não tinha pai, mãe, ninguém para tomar conta, principalmente aquela doida da minha madrasta, mãe, drasta, né? Que tinha que trocar de roupa para cada vez que ia comer e para visita, aquelas coisas que eu não suportava, né? Por isso que depois eu andava com roupa cheia de rasgo, roupa do lado avesso, toda esculhambada, né? É dentro de casa. Mas a disciplina continuou. E aí também tinha junto com isso, aquela coisa da limpeza, né? Que aconteceu quando eu fiquei dormindo na rua. 13 anos, uma criança, né? E aí eu peguei aquela mania de limpeza, eu não suportava. É como se o cheiro do tempo de que eu estive na rua ficou comigo pro resto da vida. Eu não suporto cheiros ruins, sujeira, pó. Eu tenho uma alergia, acho que é psicológica. Só de eu tocar em algo com pó, assim, eu já fico alérgica. Então, eu acho que vem tudo aí desse tempo. E eu disse: eu não sei se vocês já estão sentindo a diferença do frio, da temperatura, e se já sentem que a mente quer se perder com a solidão que estão enfrentando. Piorou a solidão para a gente, aqueles que estão se mentalizando, tomando a mente de volta. Não é só perceber coisas do sistema, conspiração, essas besteiras, não. É perceber o sistema realmente como a mensagem está passando para vocês. Aqui tem 14 comentários do Antônio. Eu vou deixar para o próximo vídeo, a gente vai dar continuidade a esse assunto, porque eu quero que vocês compreendam a minha matutação do porquê eu estou me sentindo invisível, não só nos meus vídeos, eles não me invisibilizaram somente no canal, nos vídeos, aqui na rua, na vida também. Ninguém me vê mais. Pouquíssimas pessoas, somente aqueles específicos que tá ali no script final meu. Olha, durante esses anos aqui ela vai ter essas pessoas aqui contato. A maioria vai ser gente nossa, porque é o que está acontecendo. Eu tenho mais contato com essas migalhas de gente que eles mandam aqui para mim, pouquíssimas também, não são muitas, né? E eu já tenho pavor de sair à rua. Então, quando eu saio, ótimo, já tá ali, aqueles que eu vou encontrar. Parece mesmo um show de Truman, mas pior, é o show de Truman do horror, sabe? Bom, eu fico por aqui. Até o próximo. Jetzt die Bahai.